E aí, primeiro ano, tudo bem, primeiro ano? Bom, nós vamos dar início, tá, à continuação do conteúdo que vocês vinham, vendo em termos de atomística, tá? Nós estamos vendo agora o modelo atômico atual, tá bom, pessoal? Então, nós temos um modelo atômico atual, ok? Esse modelo atômico atual, ele é baseado em quê? Bom, nós temos isso aqui, ó. O modelo atômico atual é baseado numa teoria em que a eletrosfera, ela é uma grande nuvem eletrônica, tá? E essa nuvem eletrônica, na verdade, ela não é mais tão dividida assim, né? Claro que existe o núcleo, do átomo. Esse núcleo do átomo foi previsto por Rutherford, vocês devem lembrar. Depois, o modelo de Bohr, ele veio para explicar que o átomo, ele é dividido por camadas. Essas camadas têm energias diferentes, tá? E por isso que em cada nível ou camadas, os elétrons respectivos vão ter energias diferentes. Então, vocês viram que lá tinha nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q, por exemplo. Tá? No modelo atômico atual, essa divisão da eletrosfera por camadas, ela ainda existe, só que na verdade o que se diz, para resumir, é que essas camadas, na verdade, elas se espalham pelo átomo numa grande nuvem, tá, de elétrons. Ok, pessoal? Numa grande nuvem de elétrons, e que aqui no centro, onde eu botei esse núcleo, a probabilidade de se achar o elétron é muito pequena, tá bom? Mas que ao redor, quanto mais nos afastamos, a gente vai ter uma probabilidade maior do que zero, tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vocês também viram o diagrama de energia. Eu vou repetir aqui o diagrama de energia para que a gente faça uma pequena revisão e para que a gente acerte esses pontos, né, que talvez vocês tenham esquecido. Bom, pelo modelo atômico de Bohr, nós tínhamos lá algumas camadas, alguns níveis, ó. Nível 1, tá bom? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, por exemplo. Ok? Quem são esses níveis nas letras K, L, M, N, O, P e Q? Ok, pessoal? Nunca esqueçam disso aqui, ó. No nível 1, eu vou ter um subnível. E esse subnível é o subnível S. Tá? No nível 2, eu vou ter dois subníveis. Os subníveis 2S e 2P. No nível 3, eu vou ter três subníveis. 3S, 3P e 3D. No quarto nível, 4 subníveis, tá? E 4F. No quinto nível, 5 subníveis, tá? Muito bem. No sexto nível, 6 subníveis. Isso aqui você não tem como errar, tá? Professor, e essas letras? Essas letras vão aumentando de acordo com o alfabeto, tá bom? Então, no sétimo nível, 7 subníveis. 7D, 7F, 7G
7H e 7I. Tá, pessoal? Então, em cada nível de valor N, eu vou ter N subníveis. Então, se N vale 3, 3 subníveis. Se eu estou no nível 4, 4 subníveis. Se eu estou no nível 5, 5 subníveis. Esses primeiros subníveis, vocês viram lá no modelo atômico de Bohr, que esses primeiros subníveis foi dado sendo como letras SPDF, tá? SPDF. Depois, com o avanço do átomo no modelo atual, esse modelo atual tem a contribuição de vários pesquisadores, tá? Vários pesquisadores, modelo atual. E nesse modelo atual, nós temos a contribuição de quem? Nós temos a contribuição de, primeiro cara mais importante, Schrödinger ou Schrödinger, tá? Aqui um tremazinho, ó. Tá? O grande cara aí do modelo atômico atual, ok? Esse modelo atômico atual, ele é baseado em quê? Baseado que o elétron, ele se comporta, né? Como você já sabe, né? O elétron que ele se comporta às vezes como uma partícula e às vezes como uma onda. Então, para cada elétron do átomo, nós temos uma função de onda associada, tá? Essa função de onda, ela vai relacionar características do elétron com relação à sua energia, com a sua energia potencial e com sua energia cinética. Energia potencial tem a ver com a distância do elétron para o núcleo, tá? E a energia cinética é a velocidade do elétron, tá, pessoal? Então, o átomo agora ele é visto de maneira um pouco diferente, tá? Sendo o elétron um dos atores principais. Muito bem. Outro rapaz que contribuiu muito para o modelo atômico atual foi Heisenberg. Estou fazendo aqui uma revisão, tá? Vocês devem ter ouvido falar sobre Heisenberg. Também deve ter ouvido falar sobre de Broglie. As teorias desses pesquisadores foram as que formaram o modelo atômico atual, tá certo? Essas teorias, elas podem ser resumidas, tá, pessoal? Para que a gente entenda o modelo atômico atual. Então, a teoria de Schrödinger, de Heisenberg e de Broglie, elas juntas, a gente pode resumir o quê? Que a gente tem o elétron dual, tá bom? O elétron tem um comportamento dual. Esse comportamento dual quer dizer que, dependendo do fenômeno, ele pode se comportar como partícula, tá? Versus onda. É uma das coisas que esse modelo atômico vai apresentar. A gente também pode ter a incerteza. A incerteza da posição e velocidade do elétron. Tá bom? Vou colocar elétron com seu símbolo aqui, ó. Vamos se acostumar. Elétron, letra E com sinal negativo, tá bom? E uma terceira característica desse modelo é a ideia de orbital. O que é orbital, Marcelo? O que é que pode ser esse orbital? Muito bem. O modelo atômico atual, ele vem desmanchar um pouco essa ideia da organização certinha do átomo, tá, pessoal? Essa organização que vocês viram, né? Nível, subnível, tá? O modelo atômico atual,
diz que, por conta das características do elétron, né, que pode ser partícula ou onda, por conta da sua imprecisão, ou seja, a gente não tem como detectar a sua velocidade e a sua posição ao mesmo tempo, esse é um dos princípios chamado princípio da incerteza de Heisenberg. Então, Schrödinger, tá? Ou Schrödinger, eu prefiro chamar de Schrödinger ou Schrödinger, ele propôs então que no átomo existe uma região, tá? Uma região onde há a máxima probabilidade de ser localizado um elétron. Essa região de máxima probabilidade é aí que entra o modelo probabilístico do átomo em cima desse conceito de orbital. Então, o orbital vai ser essa região onde a gente vai ter as probabilidades de se encontrar o elétron, tá? Essas probabilidades a gente não vai precisar calcular, a gente vai só entender como essas regiões são mapeadas no ensino médio, tá? No ensino superior, existe para cada região que você queira mapear, existe uma função de onda com equações matemáticas bem descritas, tá? E bem complexas para cada região do átomo. Aqui para o ensino médio, a gente vai aprender de maneira mais simplificada. Tá bom, pessoal? Então, o modelo atômico atual é baseado nessas teorias, tá? Muito bem. Quando você quer entender o modelo atômico atual, para poder você depois entender os números quânticos, a gente tem que entender como é que a gente faz a divisão do diagrama de energia, tá? O diagrama de energia, na verdade, o nome dele mais correto é diagrama de energia, tá? Ele foi dado esse nome, diagrama de Pauling, por uma questão apenas que Pauling ajudou vamos dizer assim, a descobrir qual seria a melhor maneira de usá-lo, mas o diagrama ele tem outro autor, tá? Que é mais até correto do que a gente falar de Pauling, que é um cara chamado Kryzhkov, tá? Tem também um outro rapaz chamado Madelung. Então, Pauling, na verdade, ele nem é o principal, nem é o segundo principal descobridor do diagrama de energia. Esses primeiros subníveis, SPDF, essas letrinhas, na verdade, elas significavam palavras, tá? O S era de acordo com Sharp, ou seja, o que seria o Sharp? Os subníveis, na verdade, eram pequenas linhas, tá? Foram pequenas linhas que Bohr conseguiu enxergar nos espectros, tá? Dos elementos químicos quando se faziam experimentos com gases, tá? Gases que que recebiam energia e emitiam luz. Cada luz era feita a divisão dos espectros. Como é que é feita uma divisão do espectro? No caso da luz, passando por um prisma, tá? É feita então a decomposição da luz. Quando a gente faz a decomposição da luz natural, que é a luz do sol, a gente consegue ter 7 cores, que são 7 linhas bem definidas, tá? Cada linha dessa é um nível de energia. Se eu quero saber detalhes maiores, eu preciso observar que cada linha dessa pode ter sublinhas. E essas sublinhas são em subníveis. Eu acho que vocês devem ter visto isso também. Então, inicialmente foram vistas 4 linhas, 4 sublinhas, tá? Desses espectros. A primeira linha era uma linha muito brilhante e nítida, por isso o nome Sharp. A segunda linha era uma linha que era mais firme, e aí essa linha foi chamada de Principal, tá? A terceira linha, uma linha não tão nítida, e aí se deu o nome dela de Diffuse, tá? Uma linha difusa. E a quarta linha, uma linha muito fininha, nítida, porém muito fina, e aí se chamou ela de Fine. Ok, pessoal? Então, por isso SPDF. Por isso SPDF, tá? Depois,
se verificou, a partir dos estudos do modelo atômico atual, das equações de Schrödinger, que esses subníveis eles podem ser infinitamente contados, tá? E aí matematicamente podem ser infinitos. E daí a gente passou a contar a partir das letras do alfabeto. Então, ó, aqui F, depois ó, G, H e I. Tá ok, pessoal? Então foi assim. Outra coisa importante que eu quero que vocês, alunos do primeiro ano aqui do IFPB, porque vocês merecem um nível maior, entendam, é o seguinte, que esses subníveis SP, D e F, a quantidade de elétrons que cada um pode receber segue uma regrinha, tá? Segue um padrão. Então, essa região chamada de orbital é uma região que existe uma chance de se encontrar o elétron. Tá, pessoal? Existe uma chance de se encontrar o elétron. No ensino médio, a gente simplifica o orbital, uma região que a gente pode escrever. Tem gente que escreve assim, ó, que um orbital ele pode ser desenhado como sendo uma simples caixa, tá? E que nessa caixa, essa caixa que é o nosso orbital aqui no ensino médio, essa caixa ela pode estar vazia, ela pode ter um elétron, tá? A gente vai simbolizar então um elétron com essa setinha, tá, pessoal? A gente pode ter um elétron e a gente pode ter 2 elétrons, tá bom? Então agora quando você enxergar aquelas setas, você vai interpretar que é um elétron, tá bom? Ok. Então, o subnível S, ele é o subnível de origem entre os subníveis que existem, né? Ele é o subnível de origem. Como ele é o subnível de origem, então a gente vai dizer aqui que ele só tem um orbital. Tá certo? Só tem um orbital. O subnível P, ele é um subnível um pouco maior e ele vai ter uma quantidade de 3 orbitais, tá? O subnível D, ele é um pouco maior do que o P e ele vai ter uma quantidade de 5 orbitais. E o subnível F, ele é um pouquinho maior. Ele é um pouquinho maior. Ele vai ter uma quantidade de 7 orbitais. Tá? De 7 orbitais. Ok? Então, aqui o subnível D. E ali o subnível F. Ok, pessoal? Então, se aqui tem só um orbital, que é no subnível S, eu só posso ter 2 elétrons aqui. Tá? O subnível P tem 3 orbitais, eu posso ter no máximo 2 elétrons em cada orbital. Então, aqui eu posso ter 6 elétrons. O subnível D, ele tem 5 orbitais, ele pode ter no máximo 10 elétrons. E o subnível F, ele tem 7 orbitais, ele pode ter no máximo 14 elétrons, tá? Professor, como é que se sabe essas quantidades? Essas quantidades dos orbitais, quantos orbitais tem em cada subnível, foi descoberto matematicamente, tá, pessoal? Então, se convencionou que um orbital ele pode existir nenhum elétron, ele pode existir um elétron ou ele pode conter no máximo 2 elétrons. Depois eu explico por que pode ter no máximo 2, tá bom? Nos números quânticos. 2. Aí a gente pode ter o subnível P com 3 orbitais, e aí são 6 elétrons no máximo. O subnível D com 5 orbitais e 10 elétrons no máximo. E o subnível F com 7 orbitais e 14 elétrons no máximo. Então vou voltar um pouquinho para explicar a vocês. Estamos vendo o modelo atômico atual. O modelo atômico atual tem contribuições de Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, tem outros, tá, pessoal? Esse modelo ele é baseado na capacidade do elétron ser dual,
do elétron ser duplo, do elétron ter dupla personalidade, ou seja, o elétron ele pode se comportar como partícula e como onda, depende do fenômeno, tá? É também baseado na incapacidade da gente saber a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, que é o princípio de Heisenberg, princípio da incerteza. E, resumindo isso, a terceira característica desse modelo atual é que Schrödinger propõe uma região onde há probabilidades de se encontrar um elétron, tá? E essa região é o orbital, ok, pessoal? Então, nuvem de elétrons, nessa nuvem de elétrons nós temos níveis, temos subníveis e temos orbitais, mas agora tudo nessa nuvem de elétrons. Por que esse formato aqui? Porque agora esse modelo atômico é o modelo atômico atual que é baseado nas funções de onda. E o que são essas funções de ondas? As funções de onda são estados, tá, que caracterizam o elétron, que tem a ver com dois tipos de energia. A energia potencial, tá, que tem a ver com a distância do núcleo ao elétron, ok? E com a energia cinética, que tem a ver com a velocidade do elétron, tá certo? Esse é um resumo até agora. O diagrama de energia serve para a gente distribuir os elétrons no átomo, serve para a gente organizar esses elétrons. Como é que a gente pode fazer isso para organizar esses elétrons? Muito fácil. A gente vai, então, fazer de acordo com uma regra que Linus Pauling propôs, que é a regra das diagonais, tá? A gente vai começar a distribuir esses elétrons de acordo com as diagonais, sempre traçando uma diagonal no primeiro subnível que aparecer, tá bom? A gente vai traçar diagonais, ó. A primeira diagonal, a segunda diagonal, a terceira diagonal, tá? A quarta diagonal, pegando sempre do S, ó. A quinta diagonal, a sexta diagonal, a sétima diagonal. Acabaram os subníveis S. A oitava diagonal, tá? Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui e as últimas diagonais. Ok? Então, montou o diagrama, depois vai passando as diagonais. E qual é o sentido? Qual é o sentido da distribuição dos elétrons? O sentido agora vai seguir essas setinhas aqui, ó. Primeiro, a gente vai colocar elétrons no subnível 1s, tá? A gente vai colocar elétrons no subnível 1s, ok? Depois que colocarmos os elétrons no subnível 1s, a gente vai passar para o subnível 2s. Presta atenção, o começo de uma seta é aqui, pessoal. Começa a seta, vem para cá e agora vem para cá. Então, depois de 1s, a gente vem para o 2s, tá? Colocamos aqui os elétrons, tá? 2s. Terminou aqui, quando terminou aqui, ó, a gente vai para cá, ó. Vamos para o início da próxima seta. 2s, aí 2p e segue pela seta 3s, tá? Terminou aqui no 3s, você vai para cá, tá? Aí, ó, 3s, 3p, 4s. Depois, você vem para cá, ó. Vou colocar aqui, mas vai começar a ficar um pouquinho mais bagunçado, tá certo? Ó. Terminou o 4s, vem para o 3d. 3d, 4p, 5s. Termina aqui, tá? E assim você vai. Quando terminar uma linha inteira, você vai para o começo da outra seta, que é aqui, ó. Terminou essa linha, aqui o fim da seta, vai para o início da outra, tá? Então, depois do 6s é o 4f, depois do 7s é o 5f, depois do 7p é o 5g, e aí desce, 5g, 6f, 7d, 6g, 7f, 6h, 7g, aí 7h, e do 7h, 7i. Tá bom? Professor, uma dúvida. A gente vai usar todo esse diagrama de energia quando for distribuir os elétrons? Não, pessoal. Não, a gente não vai usar todo, mas eu quero ensinar vocês a fazer ele completo. Até hoje, a nova tabela periódica, no modelo que ela está, que é desde 2019, a nova tabela periódica, a gente vai ter um total de átomos que vão preencher até aqui o 7p,
tá? No máximo. A gente não vai passar do 7p. Mas é importante saber que se forem sendo descobertos mais elementos químicos, a gente vai seguir aqui na sequência do diagrama. Professor, por que você não colocou 2, 2, 6, 10? Olha, eu não coloquei aqui a parte, eu não coloquei por quê? Porque quando você for distribuir os elétrons de um elemento químico, você não necessariamente vai usar os valores completos. A gente só vai usar os valores completos no início, tá? A gente não vai usar todos os valores, tá certo? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer, por exemplo, a distribuição eletrônica do elemento selênio. O elemento selênio tem número atômico 34, tá? Então, a gente vai fazer a distribuição do átomo neutro de selênio, tá, pessoal? O átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá ok? Então, vocês vão olhando para o diagrama, eu vou fazendo. Tem que dar 34. Ó, primeiro começamos com um S2, depois vamos para 2S2, depois vamos para 2P6. Terminou 2P6? Ó, 2P6, vamos descer para 3S2. Depois, vamos lá, 3P6. Estamos em 3P6, desce para o 4S. Desce para o 4S. 4S2, tá? Depois do 4S2, a gente sobe para o 3D. 3D quanto, Marcelo? 3D10. Quando chega um tempo, você tem que contar os elétrons, né? Ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20 e com mais 10, 30. Como são 34, presta atenção, esse vai ser o último subnível. Como são 34 e já tem 30, eu vou colocar 4P4. E aqui terminamos a distribuição eletrônica do selênio. Estou fazendo uma revisão, tá, pessoal? Presta atenção. Isso aqui é o nível, tá? Quer dizer a camada onde esses elétrons estão. Quanto maior esse valor, quer dizer que essa camada é a que está mais distante do núcleo do átomo, tá, pessoal? Então, eu vou circular aqui de verde, em verde, a quantidade de elétrons nesse nível. Então, esse nível aqui é o nível 4, tá? E aqui nesse nível eu tenho 6 elétrons de valência. Então, o selênio, ele é um elemento que tem 6 elétrons de valência. Então, a gente pega todos os elétrons que estão no mesmo nível. Professor, e o 3D? O 3D, ele é um subnível que tem mais energia do que o 4S, porém ele é de uma camada anterior. Acho que vocês devem ter visto isso. Esse é o diagrama de energia. A sequência das setas, o zigue-zague, aponta para você qual é a ordem de energia, tá, pessoal? Por isso o nome diagrama de energia é erroneamente chamado de diagrama de Pauling. Então, essas setinhas aqui, elas vão dizer para nós qual é a sequência de energia. Então, esse subnível tem menos energia do que esse, que tem menos do que esse, que tem menos do que esse, e assim vai, tá? Mas esses dois subníveis são os que estão na última camada. Porém, esse aqui tem mais energia do que esse. Tá, pessoal? Esse aqui tem mais energia do que esse e esse tem mais energia do que esse, logicamente. Tá ok? Agora, quando eu falo em termos de nível, quando eu perguntar assim a vocês, qual é o último nível do selênio, tá? Qual é o último nível? O último nível. O último nível é o nível 4. É o nível 4, tá? Esse é o nível 4. Ó, 4 e 4. É o último nível. Quantos elétrons tem nesse último nível? Tem 6. Por quê? Nesse último nível, nós temos 4S2. No último nível, 4S2, 4P4, tá? Então, esse é o último nível do selênio, tá, pessoal? Então, ele é um elemento que tem 6 elétrons na última camada, tá ok? Então, fazendo a distribuição eletrônica, usando o diagrama, vocês nunca vão errar.
Professor, o selênio é um elemento que a gente precisou usar ali o 4P, não foi? Foi. Se a gente não precisasse usar, vamos fazer um elemento mais simples agora, depois a gente faz os mais complexos, né? Nas questões. Mas, por exemplo, ó, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica de um elemento como por exemplo, o escândio. Escândio é SC, número atômico 21. SC, tá? O escândio seria, olha só, presta atenção, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3P6, 4S2. Presta atenção aqui, tá? No escândio, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Falta um só. Quem é o próximo? 3D. 3D. 3D quanto? 3D 1. Porque é 21, tá? Muito legal, muito legal. Olha aqui o escândio, ó. O último subnível que a gente usou foi esse aqui, o 3D. Tá vendo, ó? 3D. Nós temos aqui uma coisa bem interessante. A gente pode discutir isso aqui para fechar essa aula, tá? Olha, vamos lá. Vamos ver se vocês me entendem agora. A ordem do diagrama é a ordem de energia. Então, o último subnível que eu coloco aqui na minha escrita, o último subnível aqui que eu coloco é o subnível mais... Esse subnível aqui, ó, 3D, ele é o subnível mais energético. Ele é o mais... Vou colocar de azul, tá? Espero que vocês consigam visualizar aí na aula, no quadro. Esse é o subnível mais energético, tá? Por quê? Porque ele foi o último que eu escrevi seguindo a regrinha do quadro do diagrama, tá certo, pessoal? Ele é o mais energético. Ele é o subnível mais energético. Porém, preste agora atenção, que isso é muito importante. Vejam que aqui tem um 4, ó. Esse subnível S aqui, ó, ele é do nível 4, tá? Ele é um subnível do nível 4. Eita, vamos lá. Quem é que está depois, na sequência da distribuição? O 3 ou o 4? No átomo, a gente tem camada 1, núcleo, né? Ó, núcleo, aí camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, assim vai, né, pessoal? Então, a camada 4, ela está no átomo depois da camada 3. Só que na energia, a camada 3 tem mais energia do que a camada 4. Esse subnível 3D, quer dizer, desculpa, esse subnível 3D tem mais energia do que o subnível 4S. Então, esse subnível aqui, como ele é o último na distribuição desse átomo, a gente vai dizer que esse subnível é o mais externo. Ele é o que está por último no átomo. Ele é o mais externo, mas ele não é o mais energético. O mais energético é esse. Então, oxe, professor, pode? Pode. De acordo com o diagrama de Pauli, né, ou o diagrama de energia, a gente vai ter, de acordo com as setas, a gente pode ter um subnível que é de um nível mais distante, que tem menos energia de um subnível que está no nível mais próximo do núcleo. Então, 3 está mais próximo do núcleo do que 4. Porém, 3D tem mais energia do que 4. Por que que tem mais energia do que 4? Os motivos a gente só pode ver numa aula extra para as Olimpíadas, por exemplo, tá, pessoal? A gente pode ver nas aulas para Olimpíadas, eu explico os motivos que isso acontece. Por enquanto, aqui você vai se conformar que o motivo é a ordem do diagrama. No diagrama, 4S vem primeiro do que 3D. Ó, eu venho aqui, ó, 3P, 4S e depois 3D. Então, se 3D vem depois de que 4S, 3D tem mais energia. Tá ok? Então, essa é a distribuição eletrônica, são exemplos utilizando aí o diagrama de energia. Isso serve como base, isso é uma revisão que serve como base para que a gente entenda depois números quânticos, tá? Se você não compreendeu, reveja essa aula, tá? Reveja e dê uma olhadinha no livro de Química, tá? Eu vou postar na plataforma também
Vou tentar postar na plataforma um livro de química no formato PDF para que vocês vejam, tá? E no momento síncrono, tirarei as dúvidas. Até já já!